A questão 180 do Enem 2023 do Caderno Cinza diz o seguinte: analisando as vendas de uma empresa, o gerente concluiu que o montante diário arrecadado em milhares de reais poderia ser calculado pela expressão V de x é igual a x ao quadrado sobre 4 menos 10 mais 105. Observe, portanto, que é uma função de segundo grau, certo? De cara, quando vocês pegam uma questão, vocês observam essa função. Quando aparece a função de segundo grau, opa, então aqui vai usar o quê? Vai usar y do vértice ou x do vértice. Na maioria dos casos é isso, tá certo? Vamos ver o que essa questão diz para a gente desenrolar, tá certo? Aí diz o seguinte: em que os valores de x representam os dias do mês, variando de 1 a 30, ou seja, o eixo x ele é os dias do mês, ela é o tempo. Um dos fatores para avaliar o desempenho mensal de uma empresa é verificar qual é o menor montante diário, V0, arrecadado ao longo do mês, e classificar o desempenho conforme as categorias apresentadas a seguir, em que as quantidades estão expressas em milhares de reais, ou seja, quando esse menor montante diário, V0, é maior do que 24 ou igual, né? É entre 20 e 24, entre 10 e 20, entre 4 e 10, ou é menor do que 4, tá certo? E aí tem as classificações, ótimo, bom, normal, ruim ou péssimo. Aí olha o que ele diz: no caso analisado, qual seria a classificação do desempenho da empresa? Observe que para a gente saber o desempenho da empresa, a gente precisa saber qual é o montante diário, né? O menor montante diário. E, portanto, a gente tem que se apegar ao quê? A gente tem que se apegar ao valor do montante diário, ou seja, ao eixo. Mas que eixo seria? Então, de cara, ó, só para que fique didático e depois que você pegar a manha, você fica muito tranquilo. É tudo baseado nessa função do segundo grau. E essa função do segundo grau, ela é positiva ou ela é negativa? Desculpa. O A dela é positivo ou é negativo? A parábola vai ter concavidade para cima ou para baixo? Isso tudo deve ser analisado por quê? Para que a gente tenha a noção do que? Observe. Aqui o valor de A é 1/4, é positivo. Então, portanto, a concavidade da parábola deve ser para cima, mais ou menos assim, ó. Essa é a parábola que vai ser envolvida, tá? Uma parábola feia da bexiga, mas é assim. Outra coisa, quais são os eixos? Aqui é o tempo e aqui é V0, não é isso? Pronto. Se a parábola é positiva, a concavidade dela é para cima, então representa que ela tem um valor mínimo aqui. E é esse valor mínimo que está interessado na questão. É o menor montante diário. E como é que a gente se calcula esse valor? Esse valorzinho aqui, ó, ele não é o y, nesse caso é o y no vértice. Se ele quisesse saber qual foi o dia em que apresentou o menor montante diário, observe que ele está interessado no dia. Então a gente iria calcular quem? O x do vértice, tá certo? Essa é a ideia. Mas como ele quer o y do vértice, a gente deve lembrar que y do vértice é calculado como menos delta sobre 4a. Então a gente vai ter que calcular isso, mas primeiro a gente precisa saber quem é delta. Como é que calcula delta? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, portanto, delta vai ser quanto? Quem é b? Lá na função quadrática, menos 10, né? Então vai ser, ó, menos 10 ao quadrado menos 4 vezes. Quem foi a? Se aqui é x ao quadrado sobre 4, então A é 1/4. Vezes quem é C? C é 105. Então aqui vai ficar 105. E o delta então vai ser igual a menos 10 ao quadrado, 100. Menos 4 vezes 1/4. Cancela, isso aqui vai ficar negativo. Menos 105. Menos 105. Então, consequentemente, o delta ele vai ser igual a menos 5. Eita, gota! O delta foi negativo, deu ruim. Deu nada, mi. Não precisa não, macho. Porque a gente não está interessado nas raízes. A gente está interessado em saber o y do vértice. Então não tem problema o delta ser negativo. Por isso que o meu gráfico eu fiz dessa forma. Ele não toca o eixo x, porque no gabarito eu vi que o delta era negativo, tá certo? Então se a gente tem o delta negativo, acabou a questão. Porque agora é só fazer o quê? Y do vértice, portanto, é menos
menos 5, já que o delta é negativo, observe que esse menos que tem aqui, ele é o menos da fórmula, tá certo? Ele não é o menos que desse menos 5 aqui, por isso que eu coloquei esses dois sinais. Dividido por 4 vezes, quem é A? 1/4. Então, aqui vai ficar quanto? Menos com menos mais 5. 4 vezes 1/4, cancela esses dois, sobra só o 1. Ou seja, o y do vértice ele é igual a 5. Se o y do vértice é igual a 5, então o menor montante arrecadado é 5. Então, as categorias apresentadas é que ele está em ruim ou péssimo ou normal, bom, ótimo. Se deu 5, então é que ele está na categoria do ruim, ou seja, entre 4 e 10, a letra D é a nossa resposta. Observe que equação quadrática é um tipo de questão que cai sempre no Enem. No Enem 2022 caiu ao rodo, esse ano caiu novamente. Espero que tenham gostado e entendido. Deus abençoe, compartilhe, siga nossa página e tchau!